mais legal dessas primeiras lojas? Que acho que todas venderam mais do que a nossa primeira loja. Se você não souber mexer com IA, você não vai ter espaço no mercado. E aí tem, né, as viradas de chave, né? Nós empreendemos também sem capital. Se eu tiver que dar um conselho para dono de restaurante, é foque na qualidade. Vocês acharam que eu ia parar de novo, né? Não parei, não. Agora, Café com Estratégia vai acontecer recorrentemente. 2025, final de 2025, início de 2026, a gente não para mais, tá? E hoje, para dar continuidade aqui, trazendo histórias de empreendedor, cara de sucesso, histórias de cara que tá subindo de nível ali, ficando milionário, crescendo nesse mercado, dominando o mercado deles. Resolvi trazer 2 empreendedores aqui. Já está com a gente dentro da contabilidade, em projetos de consultoria há um bom tempo. E hoje eu vou aproveitar que eu estou no podcast e vou matar todas as minhas curiosidades sobre o negócio deles. Apresentar para vocês aqui o senhor Paulo e o senhor Renato, donos da Sushi Japa, uma rede de lojas de comida japonesa, comida oriental ou japonesa? Qual é o melhor termo? A gente fala oriental porque temos alguma coisa de comida chinesa também no cardápio. Ah, boa. Então a gente não foca só no japonês, Não. Então, comida oriental, uma rede de lojas. Depois vocês vão descobrir a quantidade de lojas, onde eles já estão. Muita coisa bacana, história de sucesso. E é o que a nossa ideia aqui, vocês sabem, é conhecer a história por trás do bastidor, é entender a carreira, como é que eu já saí do zero para onde eu estou hoje. Então, vamos começar a desmistificar isso aqui. Mas vamos lá, senhores, se quiserem se apresentar, contar um pouquinho da história de vocês. Renato, fala um pouquinho do que você já fez aí, antes de entrar na história do Sushi Japa, só para o pessoal te conhecer. Eu sou o Renato, né, sócio do Sushi Japa, junto com o Paulo. E a nossa jornada começou... Eu sou formado em contabilidade, ele é formado em administração. Tudo a ver com comida japonesa, sushi. Achei assim, muito bom. Eu tenho esperança ainda, tá, gente? Eu sou formado em contabilidade, quem sabe? Exato. Mas aí nossa história se cruzaram na faculdade, né? Então a gente se conheceu lá. Depois a gente teve um período que a gente conseguiu fazer um estágio juntos também. Né? Então foi um momento que a gente amadureceu muito a questão da amizade. E aí surgiu essa possibilidade da gente empreender. Mas você foi direto para isso? Tipo assim, vocês tinham ali... Foi faculdade, um estágio, depois já foi direto? Assim, antes disso ali, vocês chegaram a atuar com alguma coisa? Ou... Eu tinha feito alguns estágios na área de contabilidade, né? Então eu atuei no Banco Mercantil, atuei na Brasif, que é uma empresa de máquinas e tratores. Também trabalhei na Fiat, né? Sim. Fizemos um intercâmbio também juntos. Ou seja, né? Não tem nada a ver com sushi até agora, né? E o seu doutor? Então, depois você saiu da faculdade, fez alguma coisa? Eu sei que levou esse caminho, mas conta um pouco assim, só do básico, só o pessoal entender. Como o Renato falou, assim, a gente se conheceu na faculdade, era o mesmo prédio, a gente criou uma amizade, tinha uma turma muito unida de amigos ali. Mas antes de empreender, eu fui bancário, né? Fiz alguns estágios também na faculdade. Fui bancário, eu fiquei 4 anos no Banco Brasil, passei no concurso assim, bem novo, com 19 anos. Fiquei lá um tempo. Só que assim, a virada de chave para mim, para esse lado da gastronomia, foi esse intercâmbio que a gente fez junto. A gente morou em Aspen, uma estação de esqui muito conhecida nos Estados Unidos. E lá a gente trabalhou em restaurante. Aí quando eu voltei pro Brasil, assim, já logo em seguida eu já abri o meu primeiro negócio, que foi uma pizzaria. Então, só para poder começar a introduzir aqui o pessoal, vocês vêm de uma área completamente diferente, nada relacionado a gastronomia, assim, como formação não. Foi nesse intercâmbio aí que vocês resolveram. Mas, vamos lá, vamos começar a entender essa história, assim, da onde você saiu, porque você tá em BH, não tem nada relacionado a esqui, nada do tipo. Vocês acordaram um dia e falaram, pô, vamos fazer esse intercâmbio em Aspen aqui, vamos aprender a esquiar. Inclusive eu tenho uma história muito boa de Aspen. Vocês vão aprender a esquiar do nada ali, como é que surgiu esse negócio? Ele vai falar melhor, porque foi ideia dele, eu fui atrás, assim, foi uma turma. Na verdade, a gente... É um programa, né? Work and Travel, que chama, que você viaja durante as férias da faculdade. E a gente foi na intenção de aprimorar a língua, né? Sim. Não, tinha que esquiar não, né? A gente tentou, né? O Paulo acabou desenvolvendo um pouco mais, depois já foi em outros lugares e ficou mais tempo também. Mas assim... Eu fui para trabalhar, mas no final eu só tava esquiando. O que aconteceu foi que a gente contratou uma agência aqui que fazia esse intercâmbio.
E o emprego que foi submetido pra gente, por coincidência, né, foi num restaurante, né? Tem muita gente que vai para trabalhar em hotel, tem outras pessoas que vão para trabalhar em lojas, e o nosso caso foi para trabalhar num restaurante, né? Chamado Sweet Life, né, Paulo? Sweet E, Life. e aí a gente teve esse primeiro contato lá. Tanto a minha família quanto a do Paulo não tem uma história, né? Geralmente o pessoal que empreende nessa área de alimentação tem uma avó que tem uma receita, alguma coisa assim, e aí o pessoal acaba indo para esse lado. Então, foi por aí que começou já talvez esse primeiro impacto. E aí o Paulo já retornou desse intercâmbio e aí sim ele empreendeu a primeira vez uma pizzaria. Né? Antes do concurso do Banco do Brasil. Não, eu já era funcionário do Banco do Brasil. Ah, você já era funcionário, pediu as férias. Ele pediu licença do Banco do Brasil. Brasil pra... O Banco do Brasil tinha um esquema, a gente deve ter ainda, que chama licença interesse, que como você é Sim. concursado, você pode tirar uns meses de licença, você só não recebe o salário, mas você não perde o vínculo. Aí eu fui, voltei pro banco, aí eu fiquei levando o banco e a pizzaria por um tempo ainda, até formar. Sim. Sim, eu saí do banco mesmo, foi quando eu formei em 2012, assim, alguns anos depois. Ah, tá. Então você passou muito cedo no concurso, então? Passei com 19. Ah, tá. Aí você passou, começou a faculdade, parou para ir dar uma esquiada ali em Aspen, acompanhar o Renato lá, na loucura. Aí quando você voltou, você abriu essa pizzaria. Isso. Enquanto isso, você tava... Não, então, O eu Renato tava, foi seguindo, né? eu tava Fiat. fazendo faculdade, fazendo os estágios, né? Sim. E aí, Mas você mantiveram contato ali depois? sim, a gente, né, estava no mesmo prédio, então a gente, né, tinha convivência diária, né? Sim. Durante um período a gente chegou a trabalhar até junto mesmo. No mercantil, entendeu? assim, tá. bem no começo, a gente fez estágio junto, né? Entendi. Aí vocês foram ali, continuaram o contato e você foi para essa área de pizzaria. Aí Deu certo? Teve Como uma é que época da foi? minha vida, assim, que era uma loucura. Eu acordava às 6 horas da manhã, chegava no banco às 7. Saía do banco às 1, aí eu tinha ali de 1 até às 7 da noite para poder fazer o administrativo da pizzaria, abrir Quantos a a pagar, pizzaria. quantos receber, comprar uma coisa ou outra. A pizzaria abria às 18 horas, aí eu abria, os funcionários chegavam e eu ia para a faculdade. Sim. Ficava na faculdade de 7 às 10h30 da noite. Quando era 10h30 eu voltava para a pizzaria, fechava a pizzaria, ia dormir, e no dia seguinte era a mesma coisa, 6 horas da manhã de novo. E sábado e domingo de novo, pizzaria. Mas, E assim, mas mas primeiro por era que mais tranquilo, que era só a pizzaria. mas você decidiu, era mais fácil, tava mais viável ali, você conhecia mais? O que fez escolher uma pizzaria? Assim, foram alguns fatores, né? A minha mãe sempre foi muito ligada nessa área de gastronomia, apesar de não atuar, de não trabalhar na área. Minha família, minha mãe, minhas tias, minha avó. Assim, lá em casa a gente sempre gostou muito de gastronomia no geral. Coisa... Mineiro? É mineiro. Coisa prática mineira, né? Que reúne em volta da mesa. Sim, aí juntando a isso o fato que meu pai tinha algumas lojas ali em frente de casa. Eu aluguei essa loja do meu pai. Eu observei que na região não tinha, né, nenhuma pizzaria assim, que pudesse fazer uma concorrência forte. Isso era que ano? 2009. 2009. Então era muito pizzaria da pessoa ir, né? Não era tanto delivery. Não, era focado em delivery. Mas Era na mais região, focado. lá no nosso bairro, ainda não tinha, era na Pampulha, né? Ah, tá. Então, assim, foi uma junção de fatores. Também o fator de entrada mais fácil, Sim. né? Não era um negócio tão... né? Exatamente. O investimento era relativo e eu nem tinha dinheiro na época. Como eu era funcionário do banco, Sim. eu peguei um empréstimo lá, porque eu tinha facilidade de pegar crédito. Peguei o dinheiro que tinha ali, e o próprio negócio foi pagando as parcelas e foi crescendo. Sim. Passou, assim, 2 anos. Não, passou 1 ano, em 2010, aí surgiu um ponto para abrir uma outra pizzaria, lá no Coração Eucarístico. E que foi até do lado dessa pizzaria, que tinha um salão, que surgiu um ponto, foi aí que eu chamei o Renato pra gente fazer alguma coisa diferente, que foi em 2012. Sim. Aí já tava com a segunda pizzaria? Já tava com a segunda Tava com as duas pizzarias, aí... Aí depois de 2 anos, de 2010 para 2012, que surgiu um ponto lá, que era um salão, o cara tava saindo, eu peguei o ponto, assim, meio sem saber o que a gente ia fazer, trocando ideia com o Renato. Renato, acho que você tinha acabado de sair de um estágio, né? Aí surgiu a ideia de montar um restaurante japonês. E nem eu, nem ele comia japa não. A gente foi tentando cercar ali qual que era a carência ali da região, né?
E a gente estava observando também um fator importante, né, interessante, que foi aquela época que começou a questão da lei seca, Ah, sim. mais um pouco forte. E essa parte de restaurante oriental era muito focado na região centro-sul da capital. Eram geralmente modelos de restaurantes maiores, né, com maior capacidade, mais pessoas. E a gente estava vendo aquela carência. Nós mesmos sentíamos nos nossos bairros que tinha ali uma carência como o Paulo já tinha um conhecimento ali da região do Coração Carístico, ele viu que, por ter a PUC, né, Sim. que é em frente, tinha um público que combinava demais ali com essa culinária japonesa. Mesmo. É um bairro universitário, muita gente jovem, Sim. né? Muita gente que veio do interior para morar ali perto da PUC, estudar, né? Isso. E aí a gente acabou com a cara e com a coragem ali, a gente foi um negócio assim que... Mas um dia vocês sentaram na mesa e falaram assim, vamos abrir um japa? Foi tipo isso. E aí a gente pegou... Não, assim, a gente fez um estudo Sim. prévio, assim, né? Mas tomamos decisão de forma corajosa, assim, né? Sim. E aí tem, né, as viradas de chave, né? Nós empreendemos também sem capital, assim, próprio, assim, tipo, minha irmã, ela fez um empréstimo pra gente, né? E o pai do Paulo também já trabalhava um pouco nessa parte de obra, ele acabou também fazendo uma obra pra gente num custo, entendeu? E a gente abriu a primeira loja, assim, com o mínimo possível mesmo, e a gente já entrou nessa experimentação de mercado. Só que, assim, foi um momento muito importante, porque nós empreendemos com barriga no balcão naquele momento, né? O Paulo ainda estava dividindo um pouco as atenções com o banco, mas à E com duas noite pizzarias? Mas o banco eu saí logo depois, com 3 meses de sushi. ele viu que o sushi começou a andar e ele falou, não, já dá pra... Aí eu tive que tomar uma decisão, né? Porque Sim. senão você não faz nada direito. E a hora de você tomar a decisão também de largar um concurso, largar um emprego, para ir para um negócio que tá dando certo há 3 meses também não é fácil, né? Exatamente. Mas aí vocês... Mas eu já tinha outros negócios, então foi uma soma de fatores. Sim. Eu formei na faculdade em dezembro de 2011, eu já tinha as 2 pizzarias e a gente montou o sushi em maio de 2012. Então, Sim. assim, quando foi em junho de 2012, 2012, você olhou e falou... aí eu saí do isso. banco. E aí, só pra poder entender, tipo, sei lá, tô pensando aqui, o cara que tá ali do outro lado pensando, nós vamos montar uma hamburgueria. Pô, o cara, sei lá, hambúrguer é uma coisa fácil ali. Você pensa que é a carne, você tem que fazer, fritar o bacon que ele veio pronto, colocar umas coisas uma em cima da outra ali, tem uma boa receita pra funcionar, mas é mais tranquilo. Agora o sushi, eu tenho que pensar na quantidade de variáveis que tem lá dentro. Pô, tem sushi, tem sashimi, aí tem o sushi de arroz, tem o de... No Brasil tem o de Cheetos, tem o de Doritos, tem o de fruta, tem o de legumes. Como é que vocês olharam e falaram assim, velho, como é que eu vou começar a fazer esse negócio? Falei, olha, vamos fazer sushi, foram fazer o curso, começaram a se preparar? Eu cheguei a fazer um curso na Mercearia Toca, era um curso, assim, uma imersão assim, de 2 dias. Ah, claro. Ótimo. E assim, é um curso que você aprende ali A teoria. a teoria, mas você chega a pegar e fazer alguma coisa na prática mesmo, mas não com o intuito de ser um profissional técnico da área, mas para entender ali, né? Ver as dores, ver como é que é o arroz grudando na mão. Sim. E aí eu fiz esse curso e a gente também teve uma sorte, assim, também, que a gente conseguiu naquela época um bom profissional para nos ajudar naquele primeiro momento. Nós buscamos assim, um dos melhores que tinha na cidade na época. Ah, tá. E aí Inclusive, esse cara é dono de restaurante hoje, ele é bem sucedido no restaurante dele. E ele trouxe essas receitas, ele ajudou a gente a montar o cardápio. Fizemos um dia de testes do cardápio lá na casa dos pais do Renato. Foi até engraçado essa parte, né? Porque meu pai ele nunca acreditou muito no negócio. Ele ficava assim, né? Meu pai é da área corporativa e etc. Sim. Então, assim, ele. Falava que a gente era doido, que ia estragar a amizade. fazer sucesso. E aí, o que acontece? A gente foi, chamou esse sushi man lá, ele passou uma lista, a gente passou, comprou as coisas e tudo, e chamou os principais amigos, assim, as pessoas mais próximas, e fez essa noite do sushi ali pra gente testar, né? Fazer um teste. E meu pai, ele nunca tinha tido essa experiência de comer sushi. Não era uma situação que ele gostava e tudo mais, nem frequentava. E aí, quando ele viu os nossos amigos, todo mundo comendo e falando que tava bom, e repetindo e tudo mais, ele falou, olha, foi a hora que também que ele deu um estalo ali, né? Tem gente que come isso, né? Ele, né? Aí ele... Ficou palpável e ele encantou com a ideia também. E foi, Carlos, um momento muito interessante, porque como nós ficamos ali trabalhando ali realmente nesses primeiros meses, nós inauguramos a loja com eu, o Paulo, uma outra funcionária e um sushi man. Então era isso. Então foi um momento que realmente assim, a gente chegou a lavar prato, a gente fazia atendimento na mesa, a gente fazia as compras, a gente fazia o financeiro. Então assim, a gente
conseguiu, por mais que a gente tenha esse conhecimento, né, nós dois formamos na faculdade em cursos que estão relacionados à gestão. Sim. Então a gente tem essa situação de números, né, de resultados, tudo bem tranquilo assim, na nossa cabeça, mas você vivenciar de forma prática também foi muito importante. Porque a gente foi vendo as dores, foi vendo as dificuldades, vendo aonde que são os gargalos de um restaurante. Então foi um momento que contribuiu muito. Tem a culinária japonesa, de fato, ela é muito mais complexa que outras. Sim. Mais complexa que a italiana, que você tem uns pratos mais definidos e é mais, né, um à la carte. A gente tem uma série de, né, de ingredientes. A lista de ingredientes de um restaurante japonês é muito mais complexa. Isso. Né? E é um diferencial que a gente vende quando a gente vai oferecer uma franquia, quando alguém nos procura. É isso, porque tudo isso que a gente aprendeu, toda essa bagagem, tudo que a gente bateu cabeça, a pessoa vai começar do zero e montar todas as receitas e criar tudo que ele vai precisar ali, né, para ter um sushi de qualidade, para concorrer com quem está ao redor dele. A gente entrega assim pronto, de mão beijada, assim. A gente usa essa dificuldade como um diferencial Exato. nosso. Eu ia até colocar, porque era um caminho que eu estava seguindo aqui, porque é uma linha de raciocínio. Não é um mercado tão fácil de entrar. E esse desafio, vocês passaram por ele. Pô, tamanho da lista, como comprar, o que fazer, é meio que uma barreira para a cozinha oriental de qualquer forma. E não só a cozinha oriental, acho que é quase toda a cozinha que não é ocidental pra gente aqui, por exemplo, uma cozinha tailandesa. Pô, cara, como é que eu vou comprar? O que eu vou fazer com curry? Que tipo de comida eu faço? Nunca fui na Tailândia. A cozinha tailandesa, japonesa, essas coisas, ela tem esse complicador. Isso é um desafio para entrar. E foi um desafio que vocês superaram. Mas ali no meio do caminho, teve muita coisa que vocês erraram e falaram assim, pô, por que eu coloquei esse negócio no cardápio? E como que funcionou? Era à la carte, era pedido? Como é que era o start ali? Porque hoje em dia o negócio é rodízio de comida japonesa. É o que mais se fala, o que mais as pessoas comentam de ir. Mas eu lembro que no passado era muito barca, peça, aquela questão. Como é que vocês começaram ali e decidiram a formatação e o custo? Porque como é que eu vou decidir o custo de um negócio? Então assim, para dar esse passo, chegar lá e falar, peraí, eu tenho, não sei se vocês fizeram, pô, eu tenho que pagar, sei lá, 5 mil de aluguel, eu tenho que pagar mais 3 mil de um funcionário, mais 3.500 do sushi, mais eu tenho que pagar isso, pô, final do mês eu já tô abrindo ali com 20 mil de despesa. Quanto que eu tenho que vender para conseguir colocar? Como é que vocês chegaram nisso até para precificar o produto? Porque, rodízio, é produto unitário, como é que vocês desenharam isso? Assim, nós começamos com 2 focos. Hoje a gente tem uma gama maior de produtos que a gente oferece. A gente iniciou com buffet e à la carte. Então, assim, a gente tinha as opções da pessoa pedindo no cardápio, como sashimi, temaki, essas coisas. E o buffet, que a pessoa chegava lá já estava servida e ela pegava as peças que ela queria. Assim, inicialmente, a gente não fez um estudo minucioso do custo de cada peça, que é uma coisa que a gente já tem hoje, mas a gente foi assim, olhando preços de mercado. Quanto os concorrentes cobram hoje? Pra gente ter uma noção. Colocar o preço no quilo ali. Então a gente foi assim, pela vertente do mercado, que não é a mais correta. Sim. Depois a gente aprimorou. Hoje a gente tem todos os custos, a gente pesa cada grama de cada produto, a gente sabe isso hoje. Mas assim, inicialmente foi isso. E ao longo dessa jornada aí, que já tem 13 anos, 13? Em 13 anos a gente já trocou de cardápio, mas pelo menos umas 15 vezes. Entrou produto. Mas no começo ali teve um erro grande. Erro grande não, mas teve vários produtos que não encaixaram, a gente retirou. Não só de parte de produto, mas parte de estrutural também. A gente chegou a fazer 2 reformas na loja. Então entrava um dinheirinho ali, a gente ia lá trocava um piso, porque a gente, no início, com pouco recurso, a gente colocou um piso que não era o piso adequado. Sim. Aí chovia, um dia de chuva, ficava meio escorregadio. Então, assim, foram aprendizados que a gente foi tendo também na prática. E aí, isso é muito importante, porque assim, quando você vê a teoria, um piso antiderrapante, ou um piso mais neutro, um piso ali que vai ser adequado para um restaurante, o vendedor da loja lá pode te falar, mas se você não vê seu cliente, ou você mesmo pisando lá e sentindo uma instabilidade ao pisar, você não consegue ver, entendeu? Um piso na frente da loja que tem uma trincada, porque a gente colocou uma cerâmica, né? Aquela cerâmica do fundo vermelho mesmo. Não é uma cerâmica de alta rotatividade para aguentar pessoas pisando. Então a gente teve muito custo em relação a isso. São essa primeira loja a gente reformou, num período de 1 ano, acho que a gente reformou ela 2 vezes.
A gente foi reinvestindo. Né? Só que foi ficando um legado do aprendizado também, né? Sim. Que é o importante é assim. E é um dos diferenciais também é esse, né? Porque é melhor você aprender, isso falando para um franqueado, né? Com o erro do outro do que com o seu erro, né? Claro. Que ele custa menos, bem menos, né? Sim. E ali a gente já propõe o layout, a gente já traz um projeto arquitetônico. Sim. Para a pessoa não errar o que a gente errou, né? Sim. Não, e até isso aí é tudo legado da história, né? Mas eu acho bem interessante entender. Porque esses erros acontecem em tudo quanto é lugar. A gente teve um erro aqui na época que a gente fez a primeira reforma do escritório, a gente também colocou uma cerâmica. Depois eu descobri que cerâmica não aguenta humano pisando ali. Na minha casa aguenta. Agora, quando eu coloco 30 pessoas pisando o dia inteiro ali, não aguenta. Mas que hora que vocês olharam e falaram assim, pô, realmente. Porque hoje eu entendo que. Hoje o foco de vocês é muito crescimento de franquia. Sim. Hoje o negócio de vocês está muito em fazer o franqueado ganhar dinheiro. Sim. Hoje mudou completamente o cenário. Mas, pô, que momento que lá no começo vocês olharam e falaram assim, realmente esse negócio aqui deu certo. Que hora que vocês falaram, pô, Carlos, no primeiro mês a gente já vendeu, a gente esperava vender 10 mil no primeiro mês, vendemos 50. Hoje esperava crescer 10% ao mês, a gente triplicava mês a mês. Que hora que vocês viram ali e falaram, pô, isso aqui é um bom negócio? Foi mais ou menos isso, assim, a gente já inaugurou e eu tinha pizzaria ao lado. E no primeiro mês já vendeu, acho que quase o dobro que a pizzaria. Ele já tinha esse 2 benchmarking anos. com um negócio similar, Sim. né? No mesma localização, né? Começou a ficar muito cheio, muito E cheio. do nada, né? Você lançou, já vendeu o dobro do negócio que já estava lá há mais tempo, né? Isso, e é um público que a gente pegou ali também na região universitária, que era um público que frequentava com 3, 4 vezes ali na semana. É um público que também replica muito rápido o seu produto, né? É um público que influencia outras pessoas. Então, você viu já para que abriu, divulga. Sim. Então a gente foi vendo isso. Inclusive, os nossos primeiros franqueados, foi uma pessoa, um amigo do Paulo, né? Que viu ali, que foi lá, conheceu e se interessou pelo modelo de negócio. E um outro foi um cliente, né? Que chegou lá, falou, como é que funciona e tudo. Inicialmente ele estava querendo uma consultoria, uma coisa assim, e a gente, né? Nesse momento também já começou a virar um pouco a chave para essa questão de franquia. E você estava com quanto tempo? 1 ano. Um ano já tinha. Esse início, assim, com menos de um ano já começou a Mas aparecer. já apareceu. Nesse primeiro ano, você já considera ali que a vida meio deu uma mudada? Pô, primeiro ano de negócio, Carlos, a minha vida mudou. Eu já comecei a entender que realmente dava para ganhar dinheiro com aquilo ali. Mudou. O Paulo saiu de um concurso, né? Sim. Eu passei a dedicar 100% ali ao negócio também. E a gente, no primeiro ano, foi pagando todas as contas que a gente tinha, ainda sobrava um recurso pra gente. Pagava empréstimo, reinvestia na loja, fazia reforma e ainda sobrava um recurso. E você olhou e falou, Percebeu porra, que o negócio é bom, né? tinha assim, era promissor, né? E vocês tinham a ideia de abrir, por exemplo, ali no começo, que é uma coisa que eu vejo muito empresário fazendo, às vezes vai muito, com muita sede ao pote, e isso é um problema às vezes, o cara. Tipo, o cara vai lá e ele tá com a primeira loja, pô, tá dando um lucrozinho aqui na primeira loja. Então o problema é aumentar esse lucro, eu vou pra segunda loja. Aí ele pega um empréstimo pra ir pra segunda loja. Aí aquela segunda já vende um pouquinho menos que a primeira, e aí aquele lucro da que ele esperava não acontece. Aí ela já não consegue pagar o empréstimo que ele fez para abrir, já começa a consumir um pouco do empréstimo da primeira. Sim. Aí o que o cara faz? Então vai abrir a terceira. E assim, casos que eu já vi, o cara, pô, tô com uma loja aqui, tô faturando, sei lá, 200 mil, tá me dando aqui uns 20 mil de dinheiros aqui no bolso, eu tô conseguindo pagar uns empréstimos, então vivendo bem. Pô, vou meter a segunda. A segunda já vendeu 150, só que ele fez um empréstimo para pagar a segunda. E a segunda não dava lucro e não aguentava o empréstimo. Aí ele consumiu um pedacinho da primeira. Sim. Aí ele fala, não, então a solução é abrir a terceira. Então o cara acaba indo com muita sede ao pote. Ali no começo, quando vocês olharam que o negócio era bom, vocês falaram, pô, cabe mais um e já estava pensando em abrir? Ou veio o interesse de gente externa antes? Porque vocês abriram muito cedo para franquia. Vocês abriram muito rápido para colocar outras pessoas no negócio. Sim, eu acho que foi um pouco dos dois, sabe, Carlos? Eu acho que a gente viu que para a gente expandir seria muito importante a expansão para a gente conseguir um ganho em escala, né? Que é um conceito básico de franquia, que a gente entende que é um dos grandes diferenciais do modelo de negócio de franquia. E também começou a surgir oportunidades reais, né? Sim. Uma pessoa falou, olha, eu quero abrir. Mas você já estava pensando em abrir outra loja? Porque assim, pelo que eu tô entendendo, primeiro veio a demanda, depois veio a ideia de franquia, né?
Tipo, tô aqui, tô trabalhando bem, do nada vem alguém e fala... Mas "Quero acho que a gente ter um virou essa negócio." chave muito rápido para ir para o modelo de franquia. Sim. Porque a gente viu assim, olha, o que está acontecendo aqui é muito possível de acontecer em muitos bairros. Ah, entendeu? tá. Aí vocês já estavam olhando ali a possibilidade de abrir novas unidades. mesmo. Eu não sei na cabeça do Renato, assim, mas eu já tinha isso embrionário. Sabe aquela pulga que Ah, você você tem já tava atrás com da... duas. da- Já vinha com 2 pizzarias já, né? Sabe aquela coisa que você tem, assim, aquela pulga atrás da orelha que você já tem há um tempo, que você fala assim, esse é um bom negócio, um dia eu ainda vou querer ser dono de uma franquia. Sim. Eu já tinha isso na cabeça. Eu acho que a gente conversava a respeito, né? Cara, isso tem dado certo, um dia a gente pode até virar uma franquia. Então, assim, a gente já tinha isso em Já tinha um embrionário. desejo ali, meio que unir uma coisa a outra. Aí chegou 2 pessoas pedindo, você fala, pô, vamos abrir. E como é que foi essa ideia? Tipo, pô, abrir um restaurante é uma coisa. Abrir um restaurante para outra pessoa é outra. Eu tenho que estar com o meu restaurante funcionando e ainda começar a preocupar, ajudar o cara a achar um ponto, avaliar o ponto, ajudar o cara a colocar maquinário. Pô, eu tenho um sushi bom, Acompanhar a sushi man reforma, bom. tudo. É, a gente... E eu tenho um sushi man bom. Eu tenho que levar um sushi man bom pro cara. Ali no começo, os desafios, porque é legal a gente mostrar, porque hoje a franquia é um negócio muito consolidado. Sim. Mas vocês consolidaram com um monte de erro, provavelmente. Sim. Assim, erra rápido, corrige rápido. Sim. Ali no começo, quais foram os desafios, então, para começar a abrir essas 2 lojas? Ó, tô com o meu modelo aqui, ok. Mas agora tem que fazer para outra pessoa. O que rolou de problema, desafio? O que deu de causa ali nesse começo? A gente entrou para dentro desse modelo com tudo, né? Essas primeiras franquias a gente fez condições muito diferenciadas em relação a... Falando aí de taxa de franquia, de royalties, a gente entendeu que Deu um baita desconto pro cara animar mesmo. não adiantava a gente chegar e fazer uma cobrança absurda, né? Mas vocês já começaram com taxa de franquia, royalties, tudo? Nessas primeiras? Não. Não, essa primeira não, as 2 primeiras não tiveram nenhum tipo de taxa de franquia. Foi gratuito isso Sim. com o nosso trabalho. E a dedicação também, a estrutura da franqueadora, entre Sim. aspas, era eu e o Paulo. Então a gente... Mas tinha o cara só levou a marca ou ele tinha que pagar um royalties ali por mês? Depois a gente Mas no cobrou. começo ali, como é que vocês combinaram com o cara? Como é que foi esse Combinou começo? escalas, né? Escalonamentos em função de faturamento. Então, assim, ó, também só se o negócio performar que você vai ter. A gente já tinha uma DRE do nosso. Sim. A gente já conseguia fazer esse benchmark de comparação. Ó, o aluguel de um ponto até tal valor, se você vender isso aqui, fazendo o que a gente está fazendo, vai te dar um retorno. A gente já tinha uma noção de quanto que é uma conta de energia elétrica de um sushi, porque a gente já tinha esse sushi. Então, assim, foi clareando um pouco essa situação. Basicamente, a gente fez um negócio assim, de pai para filho. A gente não cobrou taxa de franquia, a gente trabalhou de graça no começo. Olha, o nosso negócio é esse, o formato é esse, a sua chance de lucro é essa. A gente vai te ajudar a escolher o ponto, ajudamos a escolher o ponto. Agora a gente vai te ajudar no projeto, ajudamos a desenhar o projeto, porque é complexo você pensar como vai a dinâmica do restaurante. O balcão vai ficar ali, o caixa aqui. A gente ajudou Como é que você é da cozinha para chegar lá? Você tem que analisar. Fomos lá no fornecedor, que a gente sabe onde vendia as mesas, o mobiliário, as máquinas. Compramos essas máquinas junto com a pessoas, ajudamos a instalar. Inauguramos, né? Trabalhamos até nos primeiros dias de inauguração. A gente ficava lá, trabalhava, atendia, ia no caixa. A gente fez essa parte toda. Então a gente, assim, a nossa aposta foi esse trabalho inicial e a parte da pessoa seria pagar o royalties depois e utilizar a nossa marca. E assim, deu muito certo, porque já em 2014, já um ano depois dessas 2 franquias, a gente já montou mais 2. Sim. Acho que foi Pampulha e Buritis. Hoje a gente tá com quantas lojas? Isso foi de forma orgânica. Hoje a gente 15. tem 15 unidades. 15 unidades. A gente foi... 15 unidades físicas, mas assim, lojas virtuais de delivery, a gente tem mais de 50 hoje. A gente teve que reformular muitas coisas durante todo esse período, né? E uma delas foi essa questão do delivery, que cresceu muito, né? Hoje a gente tem, além da nossa marca principal, né, que é o Sushi Japa, a gente tem outras submarcas também, que a gente atua só no segmento de delivery, que a gente otimiza o nosso espaço de cozinha, otimiza ali o mesmo colaborador que está fazendo o sushi do Sushi Japa, e ele faz o poke de uma outra marca, ele faz o sushi de uma outra marca que tem um tipo de precificação um pouco diferente, né? Uma precificação mais agressiva, aquela coisa. Né? E a gente condiciona isso também na parte de gestão, porque a gente conseguiu entender que são marcas de posicionamentos diferentes, então a gente consegue dar saída de alguns itens que é mais difícil de sair lá do Sushi Japa, vender lá no Sushi Japa, e a gente consegue, com uma marca com uma precificação ligeiramente mais baixa, a gente consegue dar saída em alguns produtos. Sim. Então, assim, de forma estratégica também a gente foi otimizando os gargalos, né? Olha, a gente está com um desperdício muito grande em um determinado produto. Então, vamos lá, como que a gente pode minimizar isso? Vamos criar um processo e vamos ver se tem alguma outra submarca ou alguma outra coisa que a gente pode fazer para
agregar ali no que... Não, hoje o delivery está bem consolidado, mas nessa época que a gente estava começando, dessas primeiras lojas, ainda não existia o marketplace, quase não existia fazer pedido online. Sim. Os pedidos Era ligação, era né? por ligação. Então a gente tinha uma central de telefonista, onde a telefonista tirava pedido para todas as lojas, e a gente tinha um sistema que a gente foi atrás e comprou esse sistema que nem era nem na nuvem ainda. A gente tinha um servidor, computador-servidor, onde distribuía para todas as lojas esses pedidos, entendeu? E aí já Tinha começou... 2, 3 telefonistas e ficava E aí já começou a fazer muito sentido a parte de rede, né, de franquia. Porque imagina, se a gente fosse uma unidade só, a gente precisaria de pegar o custo dessa central telefônica e somente uma loja teria que absorver ele. Mas a partir do momento que a gente foi criando lá a segunda, terceira, quarta, quinta unidade, isso aí foi cada vez mais reduzindo o impacto em uma unidade, né? Porque foi dividindo isso. Então, assim, então a gente tem um papel forte nessa parte de delivery aqui em Belo Horizonte inicial, porque não era muito comum. Não tinha muito restaurante japonês e de delivery também não era uma coisa forte ainda. E a gente meio que, algumas regiões de Belo Horizonte, a gente começou com isso, sabe? E uma dúvida, até que me surgiu agora, não necessariamente, mas voltando bem lá no começo mesmo. Sushi Japa, surgiu de onde? Você estava lá sentado, vai ser um sushi, começou com esse nome? Assim, eu confesso pra você que eu não me recordo. Eu lembro que, na verdade, era Sushi Japa Chan. Depois a gente fez uma alteração. O Chan, Eu lembro o Shanta, eu já vi umas lojas que o Shanta tá embaixo. o Chan Era sushi remete a japa, jovem, né? era japa, depois virou chan, depois tirou o chan. Mas assim, eu lembro mais ou menos qual foi a ideia, o que era o negócio. Os restaurantes japoneses que tinham em Belo Horizonte na época era só nome japonês. Sim. E para você gravar um nome japonês que não é muito, que não tem muita Não é fonético, né? não é muita similaridade com a similaridade com o português, assim, era difícil. Então a gente falou assim, cara, a gente tem que ter um nome assim que o pessoal vai gravar. Sim. Uma logomarca que seja grande, fácil de ver, tipo um Araújo, assim, né? Sim. Tiver lá. Então a gente foi pensando, Sushi Japa. Aí virou. Aí depois, assim, por questões de registro de marca, a gente colocou o Chan. Sim. Depois a gente conseguiu o registro da outra marca, a gente Tirou o chão. Entendi. Porque eu fiquei na dúvida agora. Mas aí vai começando a fazer mais sentido, né? Pô, eu tava ali com uma loja, deu super certo uma unidade, pô, comecei a pagar as contas, tudo, a vida começou a mudar. Chegou alguém e falou, pô, quero um negócio igual esse. Ou eu vendo para ele, ou dou suporte, dou consultoria, ou posso ser sócio, ou quem sabe ser um franqueado. Não, você sabe qual que foi o mais legal dessas primeiras lojas? Que acho que todas venderam mais do que a nossa primeira loja. Ah, que maravilha. Então, assim, o bom é que uma loja foi divulgando a outra. Sim. Porque a pessoa ia em uma, viu o sucesso, viu a outra, viu que estava melhor ainda. E aí? isso levou a gente a crescer muito rápido. Sim. E ali começou a virar literalmente uma franquia. Aí eu sei assim, chegou um ponto que deixa de ser uma franquia de amigos Sim. e começa a ter que ser uma franquia de verdade, né? Sim, aí foi um divisor de águas também, porque a gente foi também aprimorando, né, todos esses processos. Nessa época a gente também fez um trabalho de uma consultoria específica de franquias, né, que pegou ali e nos ajudou a formatar, aprimorar, né, porque a gente fez um contrato, a gente fez uma circular de oferta de franquia, a gente fez tudo conforme a legislação, Sim. né, mas a gente não tinha... Lá no começo? Lá no começo, porque assim, com a ajuda das pessoas próximas, né, minha irmã, por exemplo, é da área do direito, então... então tinha alguém que... Cuidado aí no que você tá fazendo. me ajudou ali. A gente não era Nosso besta, contrato né? tinha Eu era 4 páginas. administrador, o Renato era contador, o Renato, igual falou, a irmã dele era advogada, então a gente foi fazendo assim, o mais correto possível. E só que depois tudo podia ser aprimorado, né? Então a gente aprendeu muito, né? Fez essa consultoria ela mapeou todos os nossos processos, pegou todos os nossos números, a gente foi validando principalmente a parte documental, né? Então, assim, circular de oferta de franquia, o contrato. E é um negócio meio complicado, mas é muito bom pro negócio de vocês. É que eu falo com o consultor, velho, se você não souber mexer com IA, você não vai ter espaço no mercado. Sim. Porque você vai precisar. Se você não souber, quanto mais conteúdo eu gero para internet, mais cliente eu trago, porque eu qualifico, mas de toda forma, mais concorrente eu gero. Agora, comida é um negócio que não tem fim. As pessoas não vão parar de comer. As pessoas não vão parar de comer sushi. Não é, por mais que a barreira de entrada seja grande, e eu acho que assim, pensando hoje, a gente nunca trocou essa ideia de forma tão profunda, mas pô, o mercado japonês é bom pra caralho em alguns aspectos. Barreira de entrada não é pequena, porque o cara tem que conhecer muito de cardápio, fazer curso,
Não é uma comida que ele nasceu comendo, não é uma comida que ele aprendeu com a avó dele, não tem receita de família. Não dá pra fazer com 3 igual uma pizzaria. Uma pizzaria eu faço com... Se eu fizer 10 pizzas, eu faço uma pizzaria. Mas na minha cabeça, 10 sabores de pizza... Eu não sei se a Domino's tem mais que 10 sabores de pizza hoje. Pizza Hut com certeza Com não certeza deve ter. não. 10 sabores de pizza eu faço uma pizzaria. 10 hambúrguer, eu faço uma hamburgueria. 10 tipos de sushi, eu nem começo a fazer uma barca direito. Dependendo do cenário. Pô, então, barreira de entrada altíssima. Mercado que não tem como finalizar. As pessoas vão continuar comendo. Dependendo do cenário, pô, muito mais fácil você colocar e muito mais valor agregado. Talvez uma caixa de, não sei se o tamanho hoje, mas talvez uma caixa desse tamanho aqui de sushi serve 2 pessoas. Sim. Você não compra uma pizza desse tamanho para 2 pessoas. Você vai ter que comprar uma pizza maior, mais difícil, tem que assar. Então, olhando para esse lado, pô, é um mercado bom, né? Sim. É um mercado bem estratégico isso. Tem vaga para franquia? E toda essa dificuldade gera um valor agregado. Pô, se As for olhar para margens esse são lado, boas, entendeu? E não só um valor agregado, como assim, tem muito aventureiro, né? Tem muita gente que entra, Sim. faz, e aí quando não tá ali respaldado, né? Não tem todo esse conhecimento, pode acabar sendo um aventureiro ali do negócio. Mas eu acho que o principal ponto é que a gente, durante todo esse processo, a gente desenvolveu também um método nosso. Né? Um método de gestão ali customizado para o segmento. Então hoje, você falou um pouco de IA aí, a gente tem coisas que a gente nunca imaginou que teria no passado. Hoje a gente tem uma análise do comportamento do preço do salmão nos últimos 10 anos. Então a gente sabe medir sazonalidade, a gente sabe o melhor momento para trocar o nosso cardápio. Né, que é o momento que vai subir talvez o preço. A gente acompanha Semana Santa, porque varia isso aqui, né? Tem hora que é março, tem hora que é fevereiro. Então a gente já sabe isso. A gente, por exemplo, agora, né, a gente tá num processo de mudança de cardápio. Sim. Então, nós fomos aprimorando esses processos. Temos hoje um ganho em escala, um relacionamento de parceria com fornecedores que abarca muito essa pessoa que está querendo empreender no negócio, entendeu? Então, assim, tem essa barreira, né? Essa barreira de qualquer negócio, tem ali uma certa barreira, mas quando a pessoa está respaldada por uma rede de 13 anos, né? Pessoas que estão ali vivenciando o negócio e não só vivenciando, mas ajustando, né? Porque é muito dinâmico, né? Desde a pandemia, mudou muito, agora o delivery começou a crescer muito. Então a gente foi fazendo foi calibrando e está fazendo isso dia a dia. Né? E essa questão até da pandemia, você estava falando ali da virada, acho que a gente não chegou a fechar. Que hora que vocês olharam assim e falaram, pô, peraí, isso aqui é uma virada, eu vou ter que virar um negócio de franquia. Vocês já estavam com quantas lojas? Quando vocês falaram, agora eu vou fazer um curso e vou formatar isso. Não, com 4 lotes a gente já entendeu que a gente ia esse era o caminho que vocês iam seguir. Mudou muito na pandemia? E na verdade foi uma demanda que foi puxada. A gente percebeu que os franqueados nos demandavam esse suporte, essa atenção maior, dúvida com produtos, querer tirar, colocar, eles sempre procuravam a gente percebeu que a gente tinha que realmente migrar, né? De tomar conta da nossa loja, migrar para tomar conta da rede. A gente percebeu isso assim, pela demanda que nos foi trazida. Né? Dos próprios franqueados. Sim. E aí, só para poder entender, pandemia é um impacto que a gente acaba falando sempre, é um marco histórico de qualquer forma. Infelizmente, por uma situação muito triste, mas é um marco. Chegou a pandemia, as suas lojas eram mais físicas ou mais delivery nessa época? A gente tinha uma venda física bem superior, né? A gente notou um salto na parte de delivery muito grande, mas que a gente entende que foi um ponto positivo. Sim. Porque a gente conseguiu também pegar um novo público, sabe? Sim. Muita gente começou a consumir o produto mais vezes, com mais facilidade, né? Por pedir. Então a gente, na verdade, aumentou o nosso faturamento. Né? A franquia, desde a pandemia, a gente conseguiu... tirando a inflação e etc., a gente aumentou o nosso potencial de faturamento. Eu vi na época, né, da pandemia, logo após, assim, quando estava acabando, 2021, 2022, uma entrevista de um dos diretores, CEO do Mercado Livre. Ele falou assim, o que eles projetavam de crescimento para o e-commerce em 10 anos,
ocorreu em 2 Sim. com a pandemia. Então, assim, foi uma mudança brusca no comportamento do consumidor no geral. Sim. Então, a gente saiu de 20%, 15% da nossa venda era de delivery, chegou a quase 50% hoje, entendeu? Hoje, assim, hoje deve ser uns 40%, ou mais do que dobrou, sabe? E quando Em algumas voltou, lojas é até mais que 50%. E quando voltou da pandemia, começou a voltar, pelo menos é a minha impressão, vou colocar aí o meu comportamento como consumidor. Eu não pedia iFood até a pandemia. Não fazia parte da minha prática de vida ficar pedindo iFood. Eu sempre gostei de levantar da minha mesa, ir lá e almoçar e voltar. Depois que teve a pandemia, eu passei a pedir muito mais iFood. Mas eu não parei. Eu continuei no restaurante, voltei em restaurante, mas eu sempre ainda peço comida, peço jantar, peço um dia almoço. Vocês acham que depois ali deu esse salto no delivery? Quando voltou, o delivery caiu e voltou um pouco da venda presencial? Ou o delivery não caiu tanto e só a venda presencial voltou? Não, Meio que deu uma crescida mesmo. A venda presencial ela voltou, talvez num cenário, um contexto um pouco diferente do que era antes, mas o nosso faturamento aumentou, porque a venda de delivery aumentou muito. Sim, ela não voltou, a venda de delivery não voltou não foi muito, né? não substituiu uma coisa não, pela outra. Agregou, né? Ela não voltou a estaca zero, igual eu falei. Antes era 15%, 20%, hoje é quase 50%. Então, E assim, o público presencial também voltou um pouco. né? Sim, e a gente vê sinergia também, sabe? Porque uma das ações que a gente faz muito hoje é tentar conectar esse público de delivery e trazer ele para ser um público de loja também e vice-versa. Então a gente entende o momento do cliente. Tem hora que o cliente tá em casa, tá chovendo, ele não quer sair, ele tá com alguma situação e ele vai pedir o delivery. Mas a gente tem até ferramentas, nós temos um cartão fidelidade, por exemplo, que ele é válido tanto para venda de delivery quanto física. Sim. E por ter geralmente a pessoa pode morar num lugar, trabalhar no outro que tem uma loja física. Então, ele pode almoçar numa loja física e pedir o delivery à noite. Então a gente entende que isso é uma série de um ecossistema. E cartão, o cartão vale para todas as lojas. Só que ele não é um cartão físico, ele Sim. é virtual, né? Como se fosse uma conta. Sim. a pessoa marca então, no CPF, a gente fica cadastrado no CPF da pessoa. E aí ela vai ganhando pontuação ali dentro e vai podendo trocar depois. Sim, e assim. E a vantagem disso pra gente é que agora a gente tem acesso a quem é o nosso cliente. A gente sabe quem é que pede mais, E é importante quem ter são uma as pessoas. É importante fazer parte de uma rede, base né? de dados, né? Porque você tem uma base de dados muito mais rica hoje. Muito Se eu mais. tivesse 3 lojas, talvez eu não tivesse uma base de dados tão forte igual eu tenho nesse cenário. Porque são lojas de todos os ambientes da cidade, de todos os bairros, dá um potencial muito maior, né? E a gente tem uma base de dados que ela é uma base de dados real, quente, né? A gente consegue mensurar muito ali a pessoa, a última vez que ela fez o pedido, a gente consegue customizar, inclusive, tem um cara que tem 60 dias que não compra. Sim. A gente consegue já automatizar um processo para que envie para ele cupom de vai desconto. pro cliente, na hora do aniversário, a gente consegue fazer esse tipo de campanha. E é muito legal porque você pode fazer, nesse processo, por exemplo, de expansão, quanto mais base de dados você tem, mais semelhante você consegue aproximar um público de uma outra região. Então, você consegue entender faixa etária. A gente tem hoje, se perguntar para você assim, qual que é o perfil de consumo de restaurante japonês, você vai falar que é mais homem ou mulher? Eu ia falar que era mais mulher. É mais mulher. Você tá certo. Mas é 70%. Você imaginaria que é 70%? Eu não imaginaria que era tanto, né? Então, assim, a gente consegue com isso, e pela região, a gente consegue formatar promoções, né? Fazer a quinta das amigas, onde a gente consegue fazer um processo ali de colocar, compre 4 rodízios ou um combinado e ganhe a primeira garrafa de vinho. Então a gente consegue mexer, trabalhar com isso, entendeu? E você consegue saber qual dia da semana as pessoas pedem mais para colocar naquele dia? Porque quando você começa a entender o comportamento do cliente, é muito mais fácil, né? Quem pede mais? Que dia da semana? Que dia da semana que eu vendo menos que eu posso colocar uma promoção? Qual que é o produto que mais fideliza o cara? Por exemplo, eu trabalhava numa pizzaria com consultoria que a gente tentava chegar num cenário que era: se o cara começa a dar pizza de camarão, ele volta mais porque é uma pizza que chama atenção? Porque no final das contas a gente vê que quem pede mais, as pizzas mais pedidas é calabresa, frango, a moda, são as tradicionais. Sim. As pessoas ainda querem muito a de camarão, a de lagosta, mas a pizza que realmente fazia movimentar eram as pizzas tradicionais. Vocês conseguem entender o que faz a pessoa comprar? Sim. Hoje a gente tem várias voltar, né, estratégias. fidelizar. A A gente tem um mapeamento de tudo que o pessoal pede, qual é o produto, né? E isso tudo é muito dinâmico. A gente tem hoje estratégias de produto isca. O nosso cardápio é todo segmentado em estratégia. Então não é um cardápio simplesmente a gente coloca lá, tem um porquê
né? A gente tem fotos profissionais, a gente tem descrições que são profissionais e atrativas, né? Tem métodos ali para realmente atrair a pessoa a comprar aquele produto. A organização do cardápio, ela tem... Porque hoje existem pesquisas, a pessoa não está disposta a dar 2, 3, 4 rolagens ali para pegar um produto no final. Então a gente tem que saber o que vai ser no topo, a gente tem técnicas de ancoragem, a gente tem upsell, cross-sell, muita coisa técnica que a gente foi aprofundando em estudo, em análise de dados, né? E assim, o mais importante é que isso está sempre sendo acompanhado, né? E ele representa muita coisa, né? E esses processos ali, a gente começa a entender que para abrir uma franquia, eu tenho vantagens porque eu não vou gastar com processo, vou errar menos, vou ter mais suporte. Em contrapartida, eu posso focar muito mais, que eu acho o modelo de franquia muito bom em algumas coisas. Então, assim, é muito mais fácil eu direcionar o meu esforço em atender meu cliente bem, fidelizar, cercar ali, acompanhar que o processo seja seguido e automaticamente deixar esse trabalho ali de precificação, de essa parte mais estratégica, você consegue deixar na mão de alguém que está olhando para aquilo o dia inteiro, né? E não só olhando, mas fazendo comparações, né? Porque como a gente tem o resultado, os números de todas as lojas, a gente consegue pegar uma com a outra. uma que está dando muito certo, algum processo, ver um franqueado talvez tenha um desempenho melhor em alguma coisa e fazer esse intercâmbio. E chama atenção, né? Não, inclusive assim, a gente entende que o franqueado, ele é um parceiro, um franqueado do outro, é um parceiro. Então, já existiu casos de franqueado liga. Um franqueado, a gente falou, olha, vamos fazer o seguinte, você tem 3 dias pra você... Vai lá para você ver na prática a operação do fulano, a gente faz esse contato. Tem essa possibilidade de um franqueado numa situação assim, deu um movimento inesperado, faltou um insumo, então a gente consegue ter essa rede de apoio. E nós da franqueadora, a gente tá sempre olhando esse mercado, igual eu te falei. Controlar o CMV. Nós controlamos com muito treinamento, com processos bem definidos em relação a todos esses processos. O simples fato da gente aumentar o nosso cardápio, reprecificar o nosso cardápio no momento certo, já faz controlar o CMV. Sim. Porque a gente não perde o impacto salmão, de talvez um salmão que aumenta em determinado momento. O teto a gente coloca no cardápio é 30%, que você falou. Mas a gente entende que de vez em quando a gente precisa promocionar. Sim. Principalmente no delivery, não é sempre que você vai conseguir manter ali. Vira tipo um produto isca, né? Sim. Então a gente tem essa margem aí. E o Renato comentou, às vezes o franqueado liga assim pra gente, eu mando uma mensagem, Paulo, como é que você tá? Como é que tá o CMV aí da turma? Pra ver se o dele tá bom. E vocês estão muito próximos dos caras, né? Exatamente, a gente é uma franquia que a gente tá próximo, então a gente faz esse comparativo, olha, as lojas tal ficou X, Y, a gente vai passando o número, até pra embasar também se o cara tá rendendo bem ou não. E aí, a gente tá falando aqui de franquia, desse crescimento todo aqui dos impactos que a gente tem, e eu começo a entender um pouco mais, até é bom, essa conversa foi muito boa para eu poder abrir um pouco mais a mente. Porque às vezes o cara pensa assim, franquear, eu só vou estar tendo um custo a mais da taxa de franquia, né, do royalties. Mas na realidade, tem dado pra cacete que o cara só tem, se tiver, vou te dar a minha visão. Às vezes eu pensava assim, franquia vale a pena se eu tiver uma franquia do McDonald's, que tem muita marca, uma franquia do Subway, que a marca carrega o cliente. Mas é um olhar muito curto, né? Porque, na realidade, ter informação de outras lojas, ter visão, pode me ajudar. Além de comprar mais barato, eu vou prever risco, vou entender mais do mercado. Tem muita coisa que vem junto, né? E não só isso, né? O fato de é um ecossistema, né? A franquia. Sim. Então, a gente costuma dizer que esse valor de pagamento de royalties, ele é muito mais do que convertido em resultados, né, em benefícios para o franqueado. Não só do ponto de vista de economia financeira, que tem nos ganhos em escala, né? A gente compra hoje uma quantidade de salmão, por exemplo, muito superior que a gente consegue fatalmente um custo unitário mais barato. Mas isso se replica em todos os itens, isso se replica também, principalmente nesses produtos customizados, né? Como embalagens, saco craft, porque é diferente você comprar 1.000 e comprar 60 mil, né? O custo unitário, ele mais do que... Ele despenca, ele fica metade do valor. Impacta diretamente o lucro do cara, então, né? Salmão, que é o nosso principal insumo, né? Que impacta mais o nosso CMV, a gente consegue um preço diferenciado. A gente compra, em vez de comprar
quantidade para uma loja, a gente compra para 15 lojas. É Exato. uma quantidade absurda, né? E fora que é muito mais interessante pro cara também te atender, né? Porque uma coisa é, eu quero salmão fresco, então eu quero salmão toda semana, a cada 3 dias. O salmão nosso chega todos os dias. Todos os Segunda, dias. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Pois é, como é que eu faço? Como é que eu crio atratividade para um fornecedor de salmão me entregar todos os dias com uma loja só? Impossível. Agora, quando eu tenho mais lojas, eu tenho essa garantia, né? Então, é muito estratégico isso, né? E também tem a parte que foge um pouco dessa parte só de custo, né? Sim. Tem a parte de benefícios relacionados à relação mesmo, né? Então você tem um atendimento diferenciado com o fornecedor, porque ele sabe que ele não está lidando somente com uma unidade, ele está lidando com uma rede. Então, Exato. teoricamente, Uma tratativa melhor, né? sim, você tem acesso, nós, né, que estamos mais na parte estratégica, a gente tem acesso a um pessoal do grande escalão dos fornecedores. Então a gente conversa ali com um diretor, a gente conversa com um gerente, uma pessoa que consegue, numa situação ali mais complexa, ter uma resolução mais rápida, entendeu? E isso conecta com outras coisas, por exemplo... Marketing, por exemplo, a gente tem um setor de marketing interno, né? nosso. E uma tem o loja pessoal- sozinha não vai conseguir manter. Não consegue ter. Então a gente tem o pessoal que cria conteúdo, que cria vídeos, o tráfego pago, até o desenho das estratégias nossas de marketing, ele é centralizado. E isso traz uma questão bem interessante também, que eu estou lembrando aqui, que é poder também de negociação. Dá para o cara parcelar as coisas, por exemplo, com mais atratividade, porque tem, entre aspas, a garantia, claro, tá ligado direto ao franqueado, mas pelo relacionamento que vocês têm com os fornecedores, pelo crescimento que vocês tiveram nos últimos anos, o cara consegue, tipo, financiar para ele entrar no negócio, parcelar alguma coisa? Sim, hoje a gente tem uma parceria muito estratégica. A gente está com uma campanha que ela assim por tempo limitado, né? A gente não sabe até quando ela vai durar, mas ela não tem prazo para acabar hoje. Que o franqueado que fechar com a gente agora, a gente compra os equipamentos para ele e ele paga em 36 vezes, entendeu? Ah, vocês financiam pro cara? Pô, Na verdade, a gente faz isso através de uma parceria com uma empresa de energia fotovoltaica, né? Então Sim. ela faz um contrato onde a conta de luz fica mais barata sim. para o franqueado e, em contrapartida, ela financia esse equipamento para os franqueados, Sim. mediante a esse contrato. Então, assim, é uma vantagem, porque o fluxo de caixa dele melhora muito. No momento mais importante ali de Exato, o início, cara começa com dinheiro no bolso. Né? já começa com o capital. Diminui drasticamente o valor de investimento, o CAPEX. Sim. Não, isso é bem. Isso facilita também o retorno, né? Porque quando você fala assim, pô, nesse caso, uma pergunta que eu ia fazer sempre é: quando o cara coloca o investimento todo no bolso dele, quanto tempo ele gasta para ter esse retorno? O Carlos, a gente já teve loja que teve payback com 6 meses. Pô, 6 meses. Mas assim, realmente. hoje a gente fala assim, né, de forma saudável, 1 ano e meio. 1 ano e 18 meio, meses. 24 meses seria o tempo de maturação que a gente acha bem adequado pro setor e pelo nosso modelo de negócio. Mas uma parte das nossas lojas foi menos. Sim. Mas, por exemplo, se você ajuda a financiar os equipamentos, o cara tem payback imediato, né? Sim. Como que vocês fazem? Vamos colocar, eu quero começar meu sushi já para amanhã, vou abrir, e eu não entendo nada de sushi. Como é que eu vou saber fazer? Como é que eu vou treinar minha equipe? Como é que eu vou selecionar os caras, colocar lá e saber se eles são bons? Então, a gente tem hoje dentro da franqueadora um sistema de intranet que chama SUDS, que é uma ferramenta onde ela facilita muito essa comunicação entre franqueador e franqueado. Então, tudo que tem de comunicação, é claro que assim, a gente conversa pelo WhatsApp, a gente liga e tudo mais, mas a gente centraliza Sim, muito. você já veio aqui fazer planejamento tributário com os... Então, Então, é muito próximo, né? a gente faz esse contato com o franqueado de forma através dessa plataforma, e nessa plataforma a gente também tem a plataforma de EAD, que tem uma série de ciclos de curso para todas as áreas. O franqueado ele passa por todo esse ciclo EAD e passa também de forma presencial, onde a gente mostra para ele na prática o dia a dia do restaurante, ele faz uma imersão, né? Esse EAD fica para ele lá. Sim. Para ele acompanhar, sempre que tiver uma dúvida ele entra e consulta, mas assim, o processo de onboard, quando o cara entra, a gente faz um treinamento presencial no escritório, falando toda a parte teórica e faz um treinamento prático. A pessoa fica na loja um tempo, alguns dias, para ele aprender a gerenciar uma loja. E quando ele inaugura a loja dele, a gente vai para lá também, leva a nossa equipe e a gente opera junto na primeira semana para fazer assim uma passada de bastão bem leve. Bem leve, né? E vocês têm uma equipe hoje lá dentro, tirando a equipe das lojas que vocês têm algumas lojas, né? Sim. Tirando a equipe das lojas, a franqueadora tem uma equipe, por exemplo, de suporte para o franqueado?
Uma equipe técnica mesmo? Tem uma equipe multidisciplinar e mais a parte terceirizada também, né? Porque assim, além de a gente ter hoje Sushi Man, que é o Sushi Man chefe, que ele faz a parte toda técnica da parte sushi, a gente tem pessoas formadas em gastronomia também, que tem muito a ver com essa parte receituário. Tem pessoas na parte de suporte direto com franquia, tem a parte do marketing interno também. E tem outros serviços que são serviços terceirizados, mas que também integram o ecossistema de franquia. Então a gente tem, por exemplo, o jurídico nosso, ele não é, um advogado contratado, mas ele é um escritório parceiro. Ele trabalha para a franqueadora. Ele trabalha para a franqueadora e para os franqueados. Então, assim, a gente consegue tirar todas as dúvidas relacionadas à parte trabalhista, civil. A gente já tem todas as precauções em relação a isso. Então, a parte de comunicação visual, sabe? Sim. Tudo isso a gente tem. Os POPs, né, que são os procedimentos operacionais padrões, a gente já tem tudo formatado em PDF, das formas certinhas de estar disponível ali no restaurante. Então, a gente consegue ter essa entrega. Entendeu? E vamos supor, no processo de inauguração de uma loja, vai um sushi man nosso, vai um melhor garçom nosso para poder fazer aquele treinamento em loco ali da equipe do franqueado, né? E com isso, tem algumas coisas, por exemplo, clássicas, você pode falar assim, olha, se eu colocar um cara lá, eu sei que o cara vai ter esses problemas aqui, por isso que eu mando. Porque tem problemas clássicos, assim, que toda abertura de restaurante dá, e o time já tá pronto para trabalhar em cima disso? A gente tenta minimizar, sim. Geralmente é problema de sistema. Uma coisa que não está bem configurada. Então já vai o supervisor nosso já fica lá para fazer essa contenção e fazer qualquer correção se der, entendeu? Erro de garçom, de dia a dia, de operação. Por mais que você faça o treinamento, a gente entende que existe uma curva de aprendizado, né? E assim, o processo de inauguração, ele é um processo que de certa forma, a pessoa, por mais que ela tenha feito imersão em alguma loja, chega aquela hora ali, é a hora do vamos ver, precisa de ter ali um ponto de apoio, né? Então a gente leva, igual o Paulo falou, os principais profissionais de cada área para dar esse suporte para as pessoas lá do novo restaurante ter uma referência, né? A referência técnica da área, né? E a gente faz esse desmame de forma gradual. Então a gente vai entendendo que a pessoa tá mais apta, tá entendendo, a gente vai desmamando devagar, né? Então esse ponto é muito importante. Mas então, assim, eu entendi que tem muito suporte ali da franquia nesse cenário. E cada vez vou me interessando aqui um pouco mais do que na história, mas sim do processo de franquia. Hoje, sei lá, eu tenho uma dificuldade com alguns clientes, que é, por exemplo, a gente vai abrir um negócio junto com o cliente, fazer um plano de ação, preocupa ali, 3 primeiros meses para mim é um caos, é erro, é falta de processo, é dificuldade, falta de produto, não soube comprar direito. Nesse período ali de start, quanto tempo ele dura? O que vocês dão de suporte nesse período pro cara? Como que é para vocês hoje, no dia a dia, ter que ficar correndo 15 lojas para ficar acompanhando isso? É um pouco do que ele falou sobre a curva de aprendizado. No começo, a pessoa, quando ela abre uma loja, ela tem um pouco de dificuldade até ela assimilar todas as coisas que podem ocorrer, todos os imprevistos, né? O nosso suporte, ele é perene, ele é 5 anos, enquanto durar esse contrato. Mas, inicialmente, a gente faz um acompanhamento mais de perto. Na nossa última inauguração, ficou a equipe nossa lá mais de mês. Sim. Assim, até ficar tudo redondinho, tudo bacana. E teve, inclusive, funcionário nosso que não voltou. Ficou por lá. O franqueado falou, não, deixa esse cara comigo que eu preciso dele. Eu falei assim, ué, fazer o quê? Se o cara quer já tá aí, né? E você quer contratar, fica. Então, assim, o acompanhamento nosso não é só nos 90 dias, né? São 5 anos. Até porque o interesse também... E é nosso interesse que a loja... É interesse de ganha-ganha, né? Então, a gente também... Só ganha se o cara faturar, né? Sim. Quanto mais a loja for bem, melhor para nós. E a gente tem feito isso. Essa última inauguração que o Paulo mencionou foi numa loja de interior, né, de Minas, que é um dos principais focos nosso agora na parte de expansão. A gente entendeu que o interior ele tem um potencial gigantesco. Sim. Né, porque ele tem a gente demanda... tá consolidado aqui em Belo Horizonte já. Então, assim, a gente quer crescer no interior, porque a gente sabe que a nossa marca é conhecida, muita gente daqui no interior consome em BH. E o interior tem uma demanda muito grande, né, pelo produto, mas não tem tanta oferta, assim, com qualidade. Um espaço bem apresentado, né, com um ambiente
interessante. Então, assim, A proposta nossa é chegar nos interiores e chegar a ser o melhor restaurante da cidade, a E referência. com um cardápio que já tem muita história, muita validação. Assim, Tem N fatores daquilo que você tem pela rede que quando você chega lá, você dá suporte muito mais fácil, né? Não só no ambiente, mas também no cardápio, no atendimento, no modelo. A gente tem essa proposta de chegar no interior, vamos supor, chega numa cidade nova, a gente quer ser o sushi referência, onde todo mundo da cidade vai falar, lá é o melhor, né? e dentro dessa pergunta que você falou, dos primeiros, né, 2, 3 meses ali, essa situação de interior ser o nosso principal foco agora de expansão, a gente entende que o interior, a loja já começa a bombar no primeiro dia, porque a informação corre muito rápido, né? E aí o Todo mundo vai marketing lá. faz diferença, né? Sim. Porque o marketing começa a preparar as pessoas. Vocês, por exemplo, o marketing de vocês já começa a trabalhar aquela cidade antes? Sim, a gente faz todo um processo de esquentando. Assinou o contrato, já cria conta no Instagram, já cria já uma série de Diário de obra, né? A gente vai colocando uma série de... mensagens para poder impactar o povo ali. E no interior, o boca a boca é muito forte, cara. Sim. Então, Aí assim, quando abre, já abre daquele jeito, todo mundo da estourado. cidade já sabe que vai inaugurar. Sabe? Agora, pensando nisso, pra gente começar a finalizar, senão a gente fica 3 horas aqui falando, né? Sim. O que acontece? Pô, qual que é o planejamento de vocês? Então, vocês falam demais de franquia, de interior, dessas coisas. Qual que é o plano para 2026 daqui para frente pro negócio? O que vocês estão pretendendo crescer? E o que vocês dão de dica? Independente se o cara é dono de uma franquia, franqueado, dono de restaurante. Aonde você vê o caminho para um ano de 2026 que, pô, tem Copa do Mundo, reforma tributária, eleição, feriado pra cacete, é um ano de desafios. O que vocês acham que deixa de recado e fala assim, ó, toma cuidado com isso, o ano que vem vai ser mais difícil, vai ser mais fácil, aproveita. E o que vocês têm de plano para o próximo ano? Assim, para 2026, a nossa ideia é consolidar em Minas. Sim. A gente quer dominar o estado. Abrir pelo menos umas de 10 a 15 cidades estratégicas no interior de Minas, que são polos regionais, né? Varginha, Montes Claros, Governador Valadares, Divinópolis, Uberlândia. A gente quer Juiz de Fora, a gente quer chegar nessas cidades. A gente sabe que a gente vai chegar e vai ser referência. A gente já mapeou essas cidades, a gente viu que tem um potencial muito grande para replicar. Vocês já mapearam esse trabalho, né? Sim, então assim, é uma de 10 a 15 cidades do interior de Minas que a gente quer chegar, quer ter uma unidade nessas lojas. A gente sabe que vão ser unidades que vão vender bem, que são cidades que giram muita grana. Tipo assim, que o franqueado vai ganhar dinheiro, vai dar retorno para a franquia e vai dar esse volume que a gente precisa. E assim, E em relação aos sobre desafios, desafio, esses desafios, na verdade, que você colocou, a gente tem que saber jogar com eles, né? Sim. Então, eu vejo que feriado pra gente é muito bom, sempre foi muito positivo, porque a gente acaba trazendo... vende mais no Vende feriado. mais, né? o pré-feriado, ele vira a sexta-feira, Sim. né? O feriado vira vira o no domingo, entendeu? E quando emenda, vira mais no sábado. Então, Sim. assim, é muito positivo, né? Você sai do domingo e entra no sábado, né? É Quando claro que feriado na existem quinta. desafios aí, mas né, a parte de mão de obra, tudo que a gente tem que ir ajustando, mas são cenários positivos. A Copa do Mundo é um momento que a gente, né, já Coisa boa, né? a gente consegue jogar até o marketing mesmo, fazer campanhas, a gente consegue fazer um combinado com o nome de algum jogador, fazer bolão, fazer uma série de situações que a gente consegue jogar a favor, né? E as eleições, a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar no cunho político ali, de uma coisa ou de outra, mas também eu vejo que dá para usar o atende do momento ali a favor, de certa forma. Então a gente olha para esses desafios e tenta buscar as oportunidades para né, explorar aquele momento de forma positiva para o nosso negócio. Assim, se eu tiver que dar uma dica, um conselho para dono de restaurante, foque na qualidade e no custo. Porque restaurante sem qualidade a longo prazo não sobrevive. Porque o cliente não volta, não adianta você gastar com marketing, trazer cliente e você não reter esse cliente. Então, assim, restaurante a longo prazo, para ganhar dinheiro tem que ser qualidade e custo. Ainda mais o Brasil, que é um país que tem uma inflação acima da média. Né? Então, assim, o ideal é que você mantenha o CMV bem controladinho, sabe? Cada 5%, cada 1% faz a diferença. Então, Qualidade e basicamente custo, né? isso. Sim. E falando em custo, pra gente poder até entrar no final ali, 2026 vai ser um desafio. Reforma tributária, tributação sobre lucro. A gente já falou muito aqui, a gente teve um case de sucesso significativo, né? A gente conseguiu fazer uma... E aquela coisa, enquanto pessoas estão olhando, falando, pô, negócio pequeno, eu deveria estar no Simples Nacional,
a gente viu que o caminho totalmente contrário pode ser interessante desde que a gente seja estratégico, né? Você viu isso na prática, né? Exatamente. Assim, a gente teve um case, né, de uma unidade nossa, onde a gente conseguiu juntos aqui chegar numa situação que gerou uma economia aí de cerca de R$ 5.000 por mês para o Sim. franqueado. Porra. Então, Depende do mês, acho que até mais. É. Mas assim, vamos falar Dependendo, em só termos de... brincando 100 mil por ano. então assim, 100 mil a mais no bolso no final do ano? Porra. e esse valor Dá ele uma vai viagenzinha, né? ele vai direto para a última linha, né? Porque ia pro governo, agora vai pro bolso. E Aí isso você de forma legal, né? Assim, Sim. é simplesmente Você através maracutaia, de né? Planejamento tributário. planejamento mesmo. tributário, né? Mudança de regime, Sim. a gente conseguir ali fazer os Regime ajustes. especial de restaurante, produto estratégico, a gente começou a pesquisar ali, na linha, né? Qual era o cenário ideal para o salmão no aspecto de salmão cru, filetado, assim. A gente foi muito no detalhe. E isso é uma coisa que eu acho que vai ser muito importante daqui para frente. Pô, o cenário todo vai mudar. Sim. O que tá ali dentro desses benefícios fiscais? Isso é uma coisa que o cara vai ter que olhar agora, né? Sim. Qualquer dono de restaurante. Sim, e é uma coisa que eu vejo que é muito negligenciada hoje, né? A maior Todo parte mundo pensa, joga no simples e boa, né? porque o simples ele é simples, Sim, e pro contador é mais mais fácil, ou menos né? simples, até mesmo para calcular, ele tem algumas coisinhas a A mais. gente teve ali. algumas discussões aqui, né? Mas assim, é importante né, ter uma parceria, né, com uma contabilidade que consiga fazer isso, né, de forma responsável, que consiga analisar o segmento de forma mais ampla, né? Não somente da parte tributária, mas da parte também de eficiência operacional, porque tem hora que talvez a economia que vai gerar, ela vai gerar uma série de custos operacionais ali que a gente não está pensando, que talvez não faça sentido, né? Mas tem uma série de situações que podem ser vistas, classificações de NCM, né? Exato. Tem... E às vezes o produto é o mesmo. Mas eu não vou dar o segredo do sucesso para todo mundo aqui, que a gente sabe, mas você pode pegar aqueles que são populares, né? Uma marca vai lá e pega um bombom que ele era enrolado, coloca ele num pacote que você abre, ele vira o wafer. Sim. Você muda o NCM, o produto é o mesmo. Você mudou a embalagem, mudou o NCM, muda a tributação. Então é esse detalhe, né, que o pessoal tem que entender que, pô, jogar no simples pode parecer tranquilo, mas não é o melhor caminho, né? Sim. Cada caso a gente vai analisando, né, Carlos? Juntos aqui a gente faz esse é o problema, você trabalho. tem um cliente que é contador, né? Ele te chama e quer discutir com você no detalhe. Carlos, vi sua planilha aqui, eu acho que dá para mudar isso aqui ainda. Então, assim, é um trabalho a quatro mãos. Não, pessoal, eu acho que assim, deu pra gente poder tratar muita coisa. Acho que é uma história de muito tempo, né? A gente tá falando aí 2000, são quase 13 anos de sucesso aí nesse trabalho. Mais do que uma loja por ano aí, ampliando, e acredito que agora vai ser mais rápido ainda, né? Sim. Pelo cenário que vocês estão olhando. A gente agora está voltado muito para essa parte de investindo expansão. nisso, a gente está investindo no marketing, no comercial, para poder expandir mesmo. Sim, buscar mesmo mais pessoas para esse cenário, né? Sim. E para quem quiser abrir um restaurante, sei lá, sugiro dar uma olhada, tá? Quem chega cedo bebe água limpa, né? Sim. Um recado final que vocês dariam pro cara que tá ali, franqueado de vocês, o cara dono de restaurante, pô, que desafio que você enxerga aí nos próximos anos? O que você deixa de recado? Fala, velho, foca nisso aqui, além da parte de custo, pro cara que tá passando um momento ali mais difícil de tentar superar, porque provavelmente vocês passaram, né? A primeira loja foi sorte, foi estudo, foi planejamento, momento ideal, crescemos rápido. Mas vocês devem ter passado muito perrengue por aí. O que vocês deixam de recado aí pro pessoal? Eu acho que pensar um pouco fora da caixa também, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente busca fazer muito na franqueadora. Então, prever ali os problemas que podem vir surgir e a gente tentar agir de forma antecipada a eles, né? Diferenciação também, acho assim, tem muito concorrente, principalmente em polos grandes igual Belo Horizonte. Então, assim, interessante que a pessoa busque diferenciação, um produto diferente, né, uma tecnologia, trazer uma forma de vender diferente. Né? E eu continuo te falar também da qualidade. É importante focar em qualidade, porque senão você não consegue sobreviver a longo prazo. Eu acrescentaria muito a qualidade tem a ver com isso, mas é foco no cliente, qualidade e atendimento, sabe? Também o atendimento ele não hoje do produto, não, do atendimento. é muito importante para fidelização, muito importante para criar ali um público que enxerga no atendente, na pessoa que está ali no front, que ele está ali representando uma marca, né? Que tem ali um zelo, um cuidado ali com o consumidor final. A forma de vender, eu estava até vendo esses dias um caso de uma pipoca dessas de supermercado, que foi você que me mandou? Não sei se foi eu que te mandei, você me mandou.
acho que a pipoca era R$7, Sim. um pacote de plástico. Ele mudava para uma embalagem que parecia, em vez de ser um pacote, balde, era um tipo balde. um balde. O balde custava R$1 a mais, uma coisa assim, uns 50 centavos a mais, só que o peso da pipoca ia para 16, só da forma como Aquela embalada, era né? embalado. Na verdade, Então, assim, a forma como você apresenta seu produto é importante. Na verdade, a dinâmica era até diferente, né? A própria pessoa que vendia pipoca no saco, ela falava quanto custava. Sim. Depois ela pegava, a outra pessoa colocava a pipoca num balde e perguntava quanto que você acha que custa Sim. essa daqui. Ela falava quase o mais dobro. caro? Sim. Então, ou seja, a pessoa mesmo que tá vendendo, ela via valor naquilo. Imagina o cliente final. Sim. Entendeu? Isso aí tem um case de sucesso, o pessoal até procurou na internet, que é aquele Sócio, que é aquele programa O Sócio, só que nos Estados Unidos. Sim. Que eu lembro bem dele ter feito exatamente esse cenário. Ele chega, vai ser sócio de uma marca de pipoca e ele mostra o valor agregado da pipoca dentro do balde e o valor agregado da pipoca só no saquinho. O quanto que mudava essa experiência. Mas é uma coisa importante, acho que é um bom recado final. Diferenciação, qualidade, atendimento. Pensa fora da caixa, né? Olha assim, pô, isso aqui é só um telefone. Bem embalado, com história, virou iPhone. Então, assim, é começar. Eu nunca pensei que eu precisaria de um tablet. Até alguém falar comigo, você precisa de um tablet. Então, às vezes o cara pensa, pô, eu não preciso mudar o meu produto, eu tô vendendo uma coisa muito comoditizada. Não. Dá uma olhada, porque talvez seu cliente não sabe o que ele quer. Seu cliente não sabe do que ele precisa. Você comentou aqui, brincando, até um cenário. Você falou que usa o Office 365. É uma das ferramentas que a gente mais vende aqui hoje. E a maioria dos clientes não sabiam o que eles deveriam fazer do Office até ver meus vídeos. Então é tentar criar a demanda e não esperar a demanda existir para você ser reativo a ela. Não, acho assim, muito bacana. Tem uma história legal pra caramba aqui, muita coisa para contar. Espero que a gente consiga, talvez, num segundo momento, voltar aqui e falar, a gente está comemorando a 51ª loja aqui. Já estamos dominando o mercado, tudo der certo, final de 2026. Para começar a ter mais desafio aí. Agradeço muito vocês aqui. Pessoal, agradeço a quem ficou até aqui, por história legal. Você que assistiu, dá uma olhada tudo. Fica à vontade aí, pessoal. Quiser despedir, falar alguma coisa. Contato de vocês para quem quiser entrar em contato aí, entra no site. Quem quiser conhecer um pouco mais dessa questão de franquias. Isso aí, pode entrar lá em www.sushijapa.com.br ou no Instagram, @sushijapa. Valeu, ótimo. Bom demais. E é só agradecer mesmo, Carlos, também, né? Foi muito legal o bate-papo, a forma como você conduziu aí. E, né, já é um parceiro nosso aí de tempos, né? E sabe de muitas coisas que a gente tá falando aqui, das dores, né, do empreendedor. Agradecer muito a oportunidade e, né, e desejar para todo mundo aí também um 2026 aí repleto de muito trabalho, né? E muitas realizações. Sim. Você que ficou até aqui, só não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, aquela coisa clássica. Saiba que agora tem um clube de membros e ele custa muito barato. Se você se inscrevia lá, não é pelo valor, até porque eu não me vendo tão barato assim. É muito mais para separar quem quer conteúdo de qualidade e quem quer conteúdo mais raso. Então se inscreve lá, marca e segue aí, ó, Sushi Japa. E aproveita e já passa lá no Carlos Pires Consultor e se inscreve também. Ó, versão estendida do episódio só no clube de membros, hein? Dá uma olhada lá. Muito obrigado, até mais, pessoal. Já sabe, né? Que a gente fala de planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. Vocês viram como é que contabilidade é muito mais do que só uma obrigação. Até mais.